vídeo mais rapidinho, mostrando alguns testes que eu fiz com materiais num papel que é bastante específico, que é um papel com textura de tela. Então é legal que ele tem uma textura bem peculiar, bem forte. Eu até mostro aqui um pouquinho como que é a capa, né, desse bloco. É um bloco com algumas folhas. Então aí eu comecei na parte da esquerda ali já com lápis de cor, onde você vê duas fases diferentes, né? Na parte da esquerda eu simplesmente passei o lápis de cor, você viu que ele ficou com uma textura bem forte, indo de um verde até um amarelo. E na parte da direita ali, daquele mesmo bloco, eu passei o branco por cima para tentar mesclar melhor as cores, tá? Então só para ver como que ficaria. E esse branco por cima eu tive que passar com bastante força, tá? Para ele fazer essa mescla das cores, preencher os espaços em branco. Agora eu estou fazendo o teste com lápis que é de pastel, tá? Então a mina do lápis é de pastel. Ele, de certa forma, ele facilita para você fazer pequenos detalhes, diferente do bastão. Só que a mina dele é um pastel um pouquinho mais duro do que o pastel de giz, né? Giz pastel. Então, dependendo do caso, se é uma folha mais com menos textura, por exemplo, ou se já está muito impregnado de pigmentos, né? De giz pastel ali por cima, às vezes ele não cobre tão bem. Às vezes ele até tira um pouco daquele pastel que você já tinha colocado. Então tem que testar, tem que tomar cuidado. Por isso que é legal pegar alguns blocos assim, fazer pequenos testes como esse que eu estou fazendo, misturar as cores, ver como que fica a sobreposição de cores, como fica a cobertura também. Aqui nesse caso esse papel, como é bastante texturizado, eu tive que fazer várias vezes para cobrir bem os poros, né, e fazer ter uma pigmentação bacana aí, tá? Nesse terceiro caso, então, eu fiz com o giz pastel seco, então, o bastãozinho, certo? Eu prefiro o pastel seco para papéis escuros, como o papel grafite, ou papel de cores mesmo, né? Eu já trabalhei com papel azul escuro, preto, verde escuro também, e é muito legal. Marrom também ficou bem legal, e é bem legal porque ele brilha no papel, certo? Aqui no papel claro, ele já não tem o efeito, claro, ele tem uma cor bem forte, mas ele não tem o mesmo charme que tem com os papéis escuros, tá? Então eu aconselho, quando você for fazer uma pintura em giz pastel, que você use papéis escuros, que eu acho que vai dar um charme a mais, vai fazer com que a sua pintura fique ainda mais bonita. Aqui também passei várias vezes, né, principalmente o tom base, esse verde base, passei várias vezes para tentar cobrir os poros. Ele já cobre muito melhor do que o lápis de cor, por exemplo, um pouco melhor do que o lápis giz pastel, o lápis pastel, tá? E agora eu vou pro pastel oleoso, tá? O oleoso ele é ainda mais difícil, de trabalhar porque ele não faz as misturas tão fáceis quanto o pastel seco. Porém, eu quis testar esse giz pastel aqui no papel com essa textura de tela. Foi um palpite que eu tive e eu queria testar para ver como que ficaria a mistura dessas cores aqui no papel com a textura de tela. Uma coisa que é importante também, no caso tanto do giz pastel seco quanto do oleoso, é de limpar a superfície ali antes de você pintar, senão ele vai pegar um pouco das misturas que você já fez, né, de outras cores, e vai influenciar ali. E principalmente o oleoso, ele vai manchar mesmo, né, vai ficar uma coisa feia. Já no pastel seco você consegue cobrir ainda, né? Então no pastel seco é um pouco mais fácil de consertar esse tipo de coisa, de passar uma cor por cima, do que no pastel oleoso. No pastel oleoso, então, eu comecei primeiro com um tom mais claro e depois com um tom mais escuro, certo? E agora eu vou passar o tom médio para fazer essa mescla das cores e ver no que vai dar. E eu vi uma galera também já falando que no pastel oleoso é legal usar o óleo mesmo, como se fosse uma aquarela. Então pegar um óleo, desses óleos de passar na mão, passar na pele, assim, e com um pincelzinho você pode fazer uma mistura, ele vai dissolver, né? Ele vai fazer uma mescla bem legal de cores. Eu só vi vídeos, eu não testei isso ainda,
mas aqui pelo menos nessa tela nesse papel com textura de tela, ele funcionou muito bem, ele mesclou bem as cores. Então tá aí o resultado dos testes com o lápis de cor, o lápis pastel, o giz de pastel seco e o giz de pastel oleoso. Beleza? Faça seus testes também, pegue texturas diferentes, de folhas diferentes e experimente. Isso é a melhor forma de você aprender, a melhor forma de você testar e ver o que é melhor para você, beleza? Eu sou o Francisco Cristo e continue com a sua evolução diária. Fui!